povo, intercedendo pela família, intercedendo pela casa. Você sabe o que significa, querido? Intercessão significa, querido, significa declarar, confessar, ir até Deus, intervir por uma pessoa. Então é isso que Esdras fez. Ele ainda foi até a Deus e viu que aquele povo ainda continuava desordenado. Quando ele chegou lá no primeiro grupo, irmão, o primeiro grupo que Zorobabel levou foi de 42.370 pessoas, fora servos e servas, cantores e cantores. A Bíblia diz isso no livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo 6. Era muita gente que tinha sido levada no primeiro grupo. Juntando quando ele, o segundo grupo chegou lá, eles falaram: nossa, como essa cidade pode se corromper? Temos que interceder, temos que buscar a Deus pela misericórdia, temos que clamar misericórdia por esse povo. E é o que Esdras fez. Esdras foi lá e buscou a Deus, e orou a Deus, e exaltou a Deus, e buscou a Deus por aquele povo. Intercessão, chave de vitória. Quer um exemplo mais claro do que isso? Quantas vezes você já não viu um parente seu, alguém da tua parentela distante ou perto, e você viu que ele estava em dificuldade, você viu que ele estava em problema, você viu que ele estava em ruína, e o que você fez? Você foi lá e orou a Deus e pediu para que Deus tenha misericórdia dele. Quantas vezes você já não viu a pessoa passando pelo mau momento, e você foi lá e se uniu a outras pessoas para orar? Quantas vezes você já não viu um parente seu caindo no vício das drogas? Quantas vezes você já não viu um parente seu caindo em abominações contra Deus e você se sentiu tocado por Deus? Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Quando você não intercedeu, você não foi lá buscar a Deus misericórdia por essa pessoa. E você sabe o que Deus quer, irmão? Deus quer levantar no nosso tempo um conjunto de intercessores, um conjunto de pessoas que tenham fé, irmão, de buscar, de ir lá até Deus e clamar milagre por outras pessoas que não conseguem buscar. Você quer um exemplo vivo disso de intercessão? Olha para você ver, se você quiser ir comigo, você pode abrir a tua Bíblia, você que tem a Bíblia aí, ó. O livro de Lamentações, capítulo de número 5, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Jeremias orando, falando: Deus, mesmo Jeremias sendo santo, pregado, profetizando daquele povo, ele ainda se colocava no lugar daquele povo, ele ainda tinha amor por aquele povo, e ele clamava pela vida daquele povo. E é da mesma maneira eu e você, irmão, toda intercessão sincera, você tem que chegar diante de Deus, dobrar o teu joelho diante de Deus e começar a clamar perdão por esse parente seu que está perdido, começar a clamar perdão a Deus por esse parente seu que não vive uma vida santa na presença de Deus. Irmão, você tem que buscar muitas vezes por outras pessoas, você tem que se dedicar por outras pessoas, você tem que sentir a dor, se colocar no lugar das pessoas, intercedendo a Deus pelas pessoas. Essa é a função da igreja. Quantas vezes você não chega aqui e não veio orando, Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa tal pessoa, sabe por quê? Isso é intercessão, é quando eu intervenho junto a algo, é quando eu me apresento diante de Deus, oferecendo a vida de uma pessoa e clamando misericórdia pela vida de uma pessoa. É dessa maneira que tem que acontecer com você. Você tem que se colocar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa a vida dessa pessoa, liberta a vida dessa pessoa, muda a vida dessa pessoa, ainda que ela esteja distante da tua presença, muda a vida dela. Muda a vida dela. Pastor, mas só Esdras e Jeremias que intercedeu? Não. Daniel, capítulo 9, versículo 5. Versículo 16, perdão. Daniel, capítulo 9 e versículo 16. Daniel intercedeu pelo povo. E Daniel é aquele que faz uma coisa muito importante. Ele age com intercessão e confissão. Olha para você ver o que Daniel,
Sabendo o jeito que estava a vida daquele povo, olha que Daniel capítulo 9, versículo 16 fala: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa de nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, de nosso tomou-se Jerusalém em teu povo em um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Daniel viu que a situação estava complicada, correu até Deus, intercedeu, explicou a situação para Deus como a coisa estava. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa orar, interceder e se colocar no lugar dessa pessoa, sentir as dores dessa pessoa. Mas infelizmente a sociedade se torna individualista. Ela não quer mais clamar pelos outros, ela não quer mais buscar pelos outros, ela não quer clamar misericórdia pelos outros. Ela só chega pedindo para ela, esquece os demais. E essa é a função do sacerdote Esdras. Esta é a função de Daniel. Esta é a função do governador Neemias. Essa é a função do pastor da igreja. Está intercedendo pelo povo. Sabe por quê? Porque quando você intercede, você alcança misericórdia aos olhos de Deus. Sabe, irmão, você não sabe o que acontece ao redor da cidade. Você não sabe o que acontece na vida das pessoas. Você não sabe o que acontece no mundo e no ciclo que as pessoas estão inserindo. Por isso, se há uma necessidade da igreja, está buscando a Deus. Você sabia, irmão, não é só o pastor que tem que estar intercedendo a Deus, que tem que estar buscando a Deus pela vida das pessoas. Você mesmo que está na plateia, você mesmo que ouve, você tem o direito e também a bênção de Deus para estar oferecendo a vida de pessoas na mão de Deus. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não sou pastor. Mas Deus não ouve somente os pastores. Deus ouve todo aquele que crê e respeita a palavra dele. Deus atende todos aqueles que clamam de coração. Deus, ele quer reunir uma igreja intercessora, uma igreja que busca a Deus por outras almas, uma igreja que não esteja somente preocupada com os bens pessoais, preocupada com o próprio nariz, mas uma igreja que esteja preocupada com a sociedade, uma igreja que esteja disposta a mudar a vida de pessoas, uma igreja que tenha coragem de falar: Deus, eu apresento essa cidade, eu apresento esse governo, eu apresento essa Assembleia Legislativa, eu intercedo a Ti pelos meus amigos, eu intercedo a Ti pela minha família, eu busco a Ti pela minha casa, porque aonde se dá a intercessão, há libertação. É por isso que você está aqui, irmão, porque alguém está orando por você. Deus tem sustentado tantas pessoas através da intercessão, através da oração. Você sabia, o pastor, o homem de Deus, você pode reparar. Se Deus te chamar um dia para pastorear, você vai entender. Quando você é membro, quando você é obreiro, você ora pelo povo, mas de uma maneira distanciada. E ora para você. Mas quando você se torna sacerdote, pastor, reverendo, bispo, você deixa de orar muitas vezes por você para interceder pelo povo. Talvez você chegue lá e vai vir por mim mesmo. Quando eu dobro meu joelho na minha cama para orar, quando eu vou dormir: Senhor, meu Deus, abençoa meu trabalho. Senhor, abençoa o culto da manhã. Abençoa aquela pessoa que vai estar lá, Senhor. Dá vitória para aquela pessoa que pediu oração. Muitas vezes, sacerdotes esquecem de orar por eles, para orar pelo povo, para interceder pelo povo. Você sabe por que a tua vida é uma vida de vitória? Porque você tem recebido bênção. Porque diretamente ou indiretamente existe uma pessoa que está clamando por você. Por que o ministério do pastor, do sacerdote cresce? Porque ele tem uma sogra que ora, ele tem uma mãe que ora, ele tem uma igreja que ora, ele tem um povo que intercede pela vida dele. Há crescimento quando se há intercessão.
Porque Esdras viu o sofrimento de estar restabelecendo aquele povo. Esdras tinha sido enviado, tinha conseguido a autorização de Ciro, pela palavra de Jeremias, que Jeremias tinha profetizado lá no primeiro capítulo de Esdras. Você pode contemplar, olha aqui para você ver. Primeiro capítulo de Esdras. Olha aqui o que Esdras fala. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu lhe deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Palavra de profeta não volta vazia. Segundo a teologia, Jeremias é encontrado como um profeta chorão. Ele chorava por ver aquele povo naquela situação. Certa feita eu ouvi que nenhuma das profecias de Jeremias se cumpriu enquanto ele estava vivo. Você já imaginou que o sofrimento é você profetizar e se cumprir? E depois se cumpriu. Daí, ó, Deus cumprindo a promessa dele, no primeiro capítulo de Esdras, já abre a abertura para falar: olha, o profeta Jeremias, de linhagem real, filho de Hilquias, o sacerdote, sangue real, profetizou. Então Ciro deu a liberdade para ele estar voltando, para ele estar guiando aquele segundo grupo de pessoas. Você já imaginou, irmão? Você deixa o filho seu em casa e sai, e quando você volta, a casa está de ponta cabeça, a casa não está do mesmo jeito que você deixou. Você vê prato para um lado, colher para o outro, cama bagunçada, arroz espalhado pelo chão que comeram e não lavaram os pratos. Imagina qual a decepção que você tem. Assim foi a decepção de Esdras ao ver aquele povo quando chegou lá. Às vezes ele podia ter falado: eu sou sacerdote, sou chamado por Deus, tenho um chamado espiritual de Deus, sou escriba, tenho entendimento das leis do Senhor, fui enviado para ensinar o povo. Esdras podia ter falado: você sabe o quê? Eu vou voltar ou para a Babilônia, ou eu vou arrumar uma casa para mim, eu vou deixar esse povo que pereça. Não. Esdras não foi egoísta. Ele podia ter falado isso, mas não, ele resolveu perceber. Ele sabia que há valor naquilo que Deus escolheu. Ei, irmão, você tem valor na presença de Deus. Você é especial para Deus. Da mesma maneira que ele viu aquele povo e resolveu interceder porque aquele povo tinha valor, eu intercedo pela tua vida porque eu sei que você é especial para Deus. É por isso que eu apresento você em minhas orações. É por isso que na igreja tem livro de oração. É por isso que eu subo no monte orar. É por isso que quando você me liga, eu vou na tua casa orar. Sabe por quê? Porque eu acredito no teu potencial e no potencial de Deus em restaurar você. Sabe por quê? E muitas vezes, embora eu e você erramos, Deus acredita no nosso potencial divino. Embora eu e você muitas vezes estamos infiel à palavra de Deus diz que todavia Deus permanece fiel e acredita no chamado que Ele deu para você. Que é sacerdote de Deus, não deixa de interceder pelo povo. Sacerdote que busca Deus, não deixa de clamar pelo povo. Sacerdote que busca Deus, muitas vezes renuncia com as coisas para orar a Deus, para apresentar a vida do povo. Então, se você está me entendendo nessa noite, os próximos cultos, quando você entrar nessa reunião, quando você acabar de pedir as bênçãos para você, de pedir perdão para Deus, você vai falar: Senhor, abençoa a vida daquele meu vizinho, Senhor, abençoa essa cidade, Senhor, abençoa meu pastor, Senhor, abençoa meu pai, o prefeito, abençoa o povo do meu trabalho, eu vou interceder por eles. Você vai parar de somente pedir intercessão para o pastor, você vai interceder juntamente com o pastor. Você vai deixar de receber, mas você vai começar a passar a intercessão. Você vai receber de Deus. Sabe, irmão,
levando ele para lá, meu presidente. Quando eu vou lá, ele fica ouvindo. E o que acontece? Você tem que obedecer. Você tem que orar. E é difícil, às vezes o membro ele tem a pouca prática de interceder. Mas ele quer receber. Ele quer receber. Ele quer receber. Mas ele tem dificuldade de devolver em oração. E é isso que a igreja tem que aprender. A não só ficar acomodada a receber a oração, mas a liberar a oração sobre a vida das pessoas. Quanto mais você ora, mais Deus trabalha. Quanto mais você intercede pela vida de uma pessoa, mais Deus trabalha. Nós temos um grupo na minha casa toda terça-feira. É o grupo Senhor Liberta a Minha Cidade. É um grupo de intercessão. Irmão, não vai quase ninguém. Vai eu, irmã Dita, a pastora, minha esposa, a minha sogra, a irmã Maria Lúcia, e de vez em quando aparece o irmão Mariado, mas nós estamos lá orando. Poucas pessoas, e nós intercedemos pela cidade. Só para clamar a Deus pela cidade. Para Deus estar libertando. E mesmo sendo em poucas pessoas, eu tenho visto Deus começando a enviar almas para a igreja diferente. Porque há poder na intercessão. Quem não intercede, muitas vezes não se sente tocado pelo amor de amar outras pessoas. Pastor, tudo bem, ele intercedeu. E o que mais que ele fez? Partimos da parte que ele intercedeu, paralelo a isso que ele fez, ele confessou. Pastor, o que é confessar? Vamos lá então. Olha o que o dicionário diz o que é confessar. Declarar ou revelar. Reconhecer, admitir, declarar pecado, confessar ao confessor. Isso quer dizer confissão. Você viu que a oração que nós... Olha para você ver o que nós acabamos de ler. Olha aqui. Quer ver? E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras. Esdras não teve vergonha. Ele sabia que ele não estava ali. O primeiro grupo lá, de 42.370 pessoas que já tinham sido enviadas, já estavam há 80 anos lá em Jerusalém. Eles já tinham chegado de novo. Mesmo assim, não tinha se contaminado, não tinha ambientalidade para o povo. Mas olha o que ele fala. Ele se mistura no meio do povo. Ele não ousou falar assim: olha, eu sou melhor, Deus, do que fulano de tal. Por isso eu oro pela vida dele. Senhor, eu sou santo, Senhor, sou sacerdote. Mas esse povo está em pecado. Não, ele não fez diferente. Ele se misturou, ele se igualou. Olha o que ele diz. Depois de tudo que nos tem sucedido, nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Senhor, estorvaste que possamos destruí-lo por causa da nossa iniquidade, e ainda nos desse livramento. Nos desse livramento. Ele chegou de recente no meio daquele povo. De recente. Se isolou e foi interceder. Se uniu com aquele povo. Começou a chorar. O povo chegou perante ele. Viu que ele estava chorando. Quando você lê o capítulo 10 de Êxodo aqui, ó. E orando ele assim, fazendo essa confissão. É importante confessar. E fazendo essa confissão, chorando, olha aqui, ó, capítulo 10, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens e mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. A intercessão de Esdras foi urgente. Não demorou a mover o coração de Deus.
quando entra, começou a interceder, começou a confessar. O povo chegou junto a ele e começou a chorar junto com ele. E as coisas começaram a mudar ali. Porque houve confissão. Confissão. Olha o que me diz aqui, ó. 10, capítulo 11. Capítulo 10, versículo 11. Agora, pois, fazeis confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos dessa terra e de mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: assim seja, conforme tudo a tua palavra nos convém fazer. Olha como é que a intercessão e a confissão gera milagres urgentes. Esdras não esperou um ano para acontecer. Quando o povo viu ele intercedendo e confessando a Deus tudo que o povo tinha feito, o povo também chegou até ele e falou: vamos fazer da maneira que tu está falando, segundo a tua palavra. Então nós não podemos ter vergonha de chegar diante de Deus e admitir os nossos erros. Nós não podemos ter vergonha de chegar diante do Pai e declarar que nós estamos errados. Nós não podemos tentar ser autossuficiente. Temos que reconhecer as migalhas. Sabe por quê, irmão? Um exemplo muito fácil de reconhecimento. Sabe o Pedro? Jesus falou para Pedro: tu vai me negar, velho. Vai me negar. Pedrão foi lá, me acha autossuficiente. Eu te negar, Jesus? Ele não falou nada. Vai, Pedro, tu vai me negar. Antes de jogar no cantor, Pedro negou Jesus. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro não teve humildade para reconhecer as migalhas. Pedro podia ter falado para Jesus assim, confessado: Jesus, eu sou pecador, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Mas eu vou te negar, não deixa não, Senhor. Tudo que o Senhor fala é verdade, eu sei que vai se cumprir, mas tem misericórdia. Pedro podia ter intercedido e confessado. Não, Pedro preferiu: Jesus, eu pecar, Jesus. Eu pecar quando o Senhor negar, o Senhor. Temos que ser humildes e reconhecer o nosso Deus. Olha o que o salmista Davi fala, ó. Salmo 32, verso 5. Diz assim o Salmo 32, verso 5: confessei o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Não me cobrirei. Nós, irmão, muitas vezes temos a pouca vergonha de pecar. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Por isso você vê a humanidade em constantes assolações, por morrendo aí. Não só morrendo em carne física, mas morrendo espiritualmente. Então nós não podemos, se nós tivermos a cara de pau, vamos dizer assim no popular, de pecar e errar, nós temos que ter a grande cara limpa de chegar até Jesus e falar: eu pequei. Foi o que o salmista diz: eu não encobri. Porque infelizmente a sociedade é assim, irmão. A sociedade, ela erra e muitas vezes não admite diante de Deus, não se confessa diante de Deus, não revela a Deus. A confissão é a maneira de você declarar a Deus que precisa de misericórdia, que precisa de regeneração. Quando as pessoas dentro da igreja não vivem com pecados escondidos, não cometem coisas erradas. Eu já expliquei aqui, irmão, há um tempo atrás, que há uma diferença de você ter uma pessoa cheia de iniquidade
de você ser uma pessoa pecadora. Você ser uma pessoa ímpia de você ser uma pessoa pecadora. Qual que é a diferença do ímpio para o pecador? O pecador não é eu e você, que peca, se arrepende, vai lá e confessa a Deus, muda de vida. O ímpio é aquele que vive da prática do pecado, que sobrevive pecando diariamente a mesma coisa, não se arrepende, não se confessa diante de Deus para mudar a vida. Sabe que está errado, mas prefere estar encobrindo todos os dias e não admite diante de Deus os seus pecados. Mas o pecador não, sou eu e você, que ao pecar vai lá, se arrepende e muda de vida. Então nós entendemos o que? Que o poder de confessar em se sentir perdoado por Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 28 e versículo 13. Olha para você ver a importância de se confessar a Deus, clamando, reconhecendo diante de Deus os pecados e as falhas. Olha lá, Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre seus pecados nunca prosperará, mas o que confessar o seu pecado e deixar, alcançará misericórdia. Prático, rápido e rasteiro. Não prosperará quem não se confessar diante de Deus, quem não ter humildade de admitir diante de Deus as falhas, quem não ter a coragem de falar diante de Deus os pecados. Nós estamos chegando a minutos, a horas da Santa Ceia. E por que, pastor, você está pregando isso? Porque nós temos que se confessar diante de Deus. Nós temos que pedir perdão diante de Deus. Nós temos que deixar os nossos pecados. O livro de Provérbios disse isso: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Se você confessar, Deus tem poder para libertar você, livrar a tua alma, limpar o teu coração, porque aonde abundou o pecado, segundo a Bíblia, superabundará a graça de Deus manifestada em poder divino sobre a tua vida, pelo reconhecimento e a confissão dos pecados diante de Deus. Pastor, eu tenho que confessar a Deus meus pecados. Eu tenho que parar de ficar pensando que Deus ele está distante. Porque tem irmão que é assim, irmão, ele pensa que Deus não está olhando. Fala, Senhor, só o pastor que está me vendo. O pastor está me vendo mesmo, mas Deus está. Pastor, o homem não está me vendo, Deus está. Pastor, mas eu pego escondido, ninguém está vendo o que eu estou fazendo na minha casa. Jesus está vendo o que você está fazendo na sua casa. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Vamos falar a confissão de novo. Marcos, capítulo 1, versículo 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma maneira de confessar meus pecados e mudar de vida é se batizar. É uma maneira que Deus encontrou de você confessar os seus pecados. Ao chegar nas águas, o que acontece? O símbolo do batismo é morte e vida. Morte de uma pessoa velha, pecaminosa, e ressurreição de uma nova vida na presença de Cristo. Isso que quer dizer, então, quando você chega diante das águas, você confessa o seu pecado, declara que Jesus Cristo é o Senhor, morre aquela fé antiga, aquelas crenças estranhas, e renasce com uma fé nova. Então a Bíblia diz que João estava batizando, podia confessando o pecado. Então é importante o batismo. A igreja tem que haver batismo. O povo tem que se arrepender diante do batismo das suas más obras. E tem que se batizar. Pastor, agora só para fechar, o que mais que o senhor tem aí? Sobre confissão.
A Bíblia tem muitas partes de confissão e intercessão. Mas vamos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Confissão e foco, irmão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso a Deus, quando eu admito diante de Deus, quando eu não tenho nada além a confessar senão a Deus, quando eu admito diante de Deus os meus pecados, Ele é poder para purificar a minha vida. Ele tem poder para restaurar a minha vida. Porque quando eu admito diante de Deus que eu sou pecador, e eu confesso meus pecados, e eu deixo as minhas mãos obras, Deus faz uma grande restauração e purifica a minha vida, e me liberta do pecado, e me dá uma vida nova. Porque eu confessei, me arrependi, e uma nova vida tenho. Pastor, mas e daí? Se João falou que eu tenho que me confessar, João falou que você tem que se confessar, se confessar o nosso pecado. Ele é fiel, ele pode perdoar. Olha o que acontece, só para fechar agora o foco da pregação para me orar com você. O foco dessa pregação hoje é o quê? Preparação. O foco dessa pregação hoje é o quê? Confissão, intercessão. Só o último versículo para fechar, você que quer fechar comigo agora. Ó, livro de Daniel, capítulo de número 9 e versículo de número 20. Já que nós estamos falando em confissão e intercessão, ou seja, de orar pelos outros, confessar os pecados dos outros diante de Deus e os meus também. Quando eu intercedo a Deus, eu não peço perdão somente pelos meus pecados. Eu peço perdão pelo povo também. E olha o que acontece aqui em Daniel 9, versículo 20. Estando eu ainda falando, olha para você ver. Estando eu ainda falando e orando, olha aqui, orando, estava orando, Daniel estava orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor. Daniel, ele estava confessando os pecados dele e o pecado daquele povo. Daniel estava orando, porque ele sabia que quem ora, intercede, confessa, recebe vitória. Crente, homem de Deus, mulher de Deus, que confessa pecado, é restaurado por Deus. Cristão que é cristão, sabe que quando se confessa, quando ora, quando pede, quando busca, Deus perdoa. E quando perdoa, a alma fica limpa. Ô querido, ô coisa leve, é quando você chega diante de Deus e reconhece o teu erro. A tua alma começa a se limpar, porque o perdão do Espírito Santo vem dentro de você. Porque quantas vezes você não sente de pedir perdão, é quando o Espírito Santo é o agenciador que vai vencer o homem do pecado e se regenerar diante de Deus. Por isso, igreja do Senhor, vamos nos preparar intercedendo, vamos orar pelo nosso irmão, vamos interceder pelo nosso irmão, vamos se preocupar mais pelos irmãos que estão ao nosso redor, vamos orar para Deus, vamos confessar os pecados dele, os erros, pedir perdão pelos pecados dele e também pelo nosso, e assim nós seremos uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai ser restaurada, uma igreja que vai ser forte, uma igreja que vai ser continuamento, porque onde há confissão do pecado, a remissão, a redenção, a promessa nova, a movimentação de Deus. Você sabia, irmão? Existem pessoas que estão em condições de calamidade porque não confessam seus pecados. Quando eu leio a Bíblia, você vê os discípulos falando para o outro assim: quem pecou, Senhor? Foi fulano e tal, para que essa pessoa esteja desse jeito doente, paralítico, com um problema.
Você sabia, irmão, que quando nós confessamos nossos pecados, nós podemos ser curados? Eu li um livro esse dia que eu fiquei maravilhado. A mulher fez uma concentração de pastores do mundo todo. E chegou aqueles pastores e a mulher colocou o povo para pedir perdão um para o outro. E ali eles confessaram, eles oraram, eles intercederam para o outro. E segundo a escritora Neuza Etiopa, uma japonesa, missionária de Deus, ela conta no livro dela que pastores foram curados na hora, curados. Por quê? Falta de liberar perdão, falta de receber perdão, falta de interceder perdão, falta de confissão. Existem pessoas que estão em determinada situação pela falta de se redimir diante de Deus. Por que tem enfermidade que nunca é curada? Você já reparou? Que tem enfermidade de anos que nunca é curada. São enfermidades espirituais. Uma vez eu vi uma interpretação da pessoa, da mulher que estava há 38 anos doente, com fluxo de sangue. 38 é 12, alguém me corrige, quem sabe aí, para me parar a memória. Mas era muitos anos que ela estava doente de fluxo de sangue. E a pessoa falou para mim, pastor, aquilo lá, aquela mulher da Bíblia, estava com doença espiritual. Mas por quê? Porque você acha que uma mulher com 12, ou seja, 38 anos, com fluxo de sangue, sabe que ela ia estar viva? Ia dar uma anemia nela e ia morrer. É porque era espiritual, pastor, a doença. É espiritual. Existem pessoas que estão doentes espiritualmente por falta de confessar pecado, por falta de liberar o pecado, coisas passadas que nem lembram mais, erros passados que nem lembram mais, pecados escondidos, pecados debaixo do pano que não confessa diante de Deus. Ele fica lá e por isso paga um preço. Liberar perdão, liberar intercessão, liberar confissão, reconhecer diante de Deus pecado, pode curar, pode libertar, pode mudar a vida, pode restaurar a vida e pode nos conduzir à salvação. Porque se eu não confessar diante de Deus as minhas falhas, os meus pecados e pedir perdão pelos mesmos, eu não conseguirei estar no reino do céu. Sabe por quê? Porque no céu não entra pecado, entra pecador transfigurado em corpo de glória, mas pecado lá entra. Então por isso que nós temos que estar em comunhão com Deus. Amém? Quem acredita nessa palavra do Senhor? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.